Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu deixei aqui o chat para a gente poder conversar, tá? Então, para a gente poder dar as nossas hipóteses, tá? Então, coloquem lá, por favor, se vocês estão me vendo, me escutando, né? Para a gente ver se a gente pode conversar direitinho lá por lá. Beleza, gente? Vocês estão conseguindo me ver? A Paula, Thaís, Marcela, Ana Luísa. Beleza, 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 gente. Que bom. Então, tá bom. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos ver, vamos ficar pelo menos uma horinha aqui conversando, né? Discutindo em relação a algumas lesões elementares aqui, tá? E quem for chegando, a ideia, gente, é sempre assim, né? Não sei se, acho que todo, não sei se todo mundo me conhece. Beleza, gente? Beleza? Quanto mais hipóteses vocês elaborarem, né? Mais a gente consegue discutir, tá? Não tem hipótese errada, não tem hipótese diagnóstica, diagnóstico diferencial completamente incompatível, tá? Vocês vão ver que a gente consegue fazer uma conexão, uma associação sempre quando vocês falarem alguma hipótese para a lesão clínica que a gente está vendo. Beleza, gente? Então, todo mundo sinta-se à vontade aí para poder dar a hipótese que for. Beleza? Então, vamos lá, gente. Prazer, né, a todo mundo aí, né? A ideia é a gente poder passar pelo menos uma horinha aqui é, conversando sobre algumas patologias, tá? Vamos lá, gente. O que vocês acham? Vixe, eu acabei pulando uma a primeira, mas depois a gente volta rapidinho. O que vocês acham aqui dessa imagem, tá? Então, eu não vou descrever primeiro a lesão, porque às vezes a gente acaba descrevendo a lesão e aí na lesão clínica acaba eliminando muitas hipóteses diagnósticas, tá? Então, primeiro, às vezes, por exemplo, quem acha que é vesícula descreve como patologias que fossem vesícula. Quem acha que é uma mácula, quem acha que é uma placa, quem acha que é sei lá, né, uma outra lesão elementar, aí a gente vai dando as hipóteses de acordo com a lesão elementar. O que vocês acham, gente? Vocês estão aí? Vocês estão conseguindo ver a imagem? Vocês estão conseguindo ver, né, o que que tem, o que que temos aí para a gente poder fazer as nossas hipóteses diagnósticas? Eu sei que tem umas residentes minhas aí, por favor, dar as hipóteses diagnósticas que a gente fala nos ambulatórios, tá? Gente, não aparece. A Jess, ela fica com a gente também nas nossas iconográficas pela manhã, tá? Então, assim, gente, o que eu vou fazer aqui para vocês é exatamente o que eu faço aí todas as manhãs, 6:30 da manhã, tá? E é só que hoje a gente vai fazer à tarde. Vamos lá, gente, o que que vocês pensariam, né, nessas lesões? Não aparece aqui o nome de vocês, tá? Não aparece nada, só aparece realmente a hipótese diagnóstica que você está dando, o que que vocês estão dando, eu vou falando aqui o que que eu acho que poderia, por que que a gente poderia pensar a favor ou contra cada hipótese que vocês derem, tá? Então, vamos lá, gente, ó, o pessoal já começou a dar algumas hipóteses, ó, erupção liquenoide a drogas. Vou colocar aqui, ó, então, erupção liquenoide a drogas, tá? Então, o que que eu acho interessante na erupção liquenoide? Sempre quando a gente fala assim, dentro dos nossos ambulatórios, qual que é a diferença de erupção liquenoide de líquen plano, por exemplo, eruptivo, né? Ou do líquen plano clássico, tá? Então, tem características que acabam favorecendo uma erupção liquenoide e tem algumas características que acabam favorecendo um líquen plano clássico, tá? Então, a erupção liquenoide, a gente acaba pensando sempre. Por quê? Porque qual que é a topografia principal de um líquen plano clássico, né? Por exemplo, punho, tornozelo, glúteo, né? As extremidades, pápulas pruriginosas. A erupção liquenoide, ela tem uma característica que ela acomete áreas mais fotoexpostas, tá? Acomete áreas, por exemplo, não restritas ao líquen plano, tá? Não restritas ao líquen plano, não restritas ao líquen plano, tá? Ele acomete pessoas mais de idade, por exemplo, não tem idade para aparecer uma erupção liquenoide,
Ou seja, não tem, qualquer idade pode ser exposto ao medicamento. Então, por exemplo, o líquen plano não é adulto jovem, né? Que é a característica principal do líquen plano. Já a erupção liquenoide, ele não tem essa característica. Ele não necessariamente, ele é liquenoide, tá, gente? Ele pode ser psoriasiforme, ele pode ser eczematoso, ó, psoriasiforme, ele pode ser eczematoso, ou seja, a lesão clínica da erupção liquenoide, ela nem sempre é aquela clínica clássica do líquen plano. Lembra? A erupção liquenoide, ela tem algumas outras características. Não tem estrias de Wickham. É importante então, a gente fazer a dermatoscopia dessas lesões para ver se ela tem estrias de Wickham, porque se tiver estrias de Wickham, favorece mais um líquen plano clássico, tá? Normalmente, ela não acomete muita mucosa, tá? Por quê? Porque o líquen plano clássico, até 50%, 70% dos casos, tem líquen plano de cavidade oral, por exemplo, de alguma mucosa, no aspecto reticulado bilateral na mucosa jugal, tá? Então, não ter mucosas, né? Isso também é importante. Que mais que está associado ao líquen plano, gente? E na histologia, além das características clássicas de líquen plano, né? Então, uma ortoqueratose, né? Uma hipergranulose em cunha, uma acantose irregular em dente de serra, vacuolização da camada basal, corpos de Sivate, infiltrado liquenoide, derrame pigmentar, tem coisas de fármaco, gente, tá? Tem eosinófilo, tá? Tem queratinócitos necróticos mais abundantes. Então, assim, pode ser uma erupção liquenoide? Pode. Por quê? Porque está acometendo, parece, uma idade mais avançada, tá? E está num aspecto, não necessariamente numa topografia de fotossensibilidade, tá? Então, se fosse, por exemplo, se fosse para escolher, né, um líquen plano clássico ou uma erupção liquenoide, eu acho que uma erupção liquenoide é uma ótima hipótese. Então, o que a gente perguntaria para essa paciente? Essa erupção teve alguma relação temporal, tá? Com algum medicamento que você está tomando? Pode ser um antihipertensivo, né? Pode ser um antibiótico, pode ser um anti-inflamatório hormonal, tá? Qual que é o problema, gente, da erupção liquenoide? O problema é que o tempo é muito variável, tá? Ele pode, por exemplo, a erupção liquenoide pode aparecer 2 semanas depois, pode aparecer um mês depois, pode aparecer 3 anos depois que a pessoa está tomando aquele captopril e começou a dar erupção liquenoide daquele captopril lá, tá? Então, mas se tiver uma relação temporal meio assim próxima, tá? Eu acho que é interessante a gente pensar na possibilidade de trocar aquela droga lá, tá? Então, a erupção liquenoide é uma possibilidade de hipótese diagnóstica? Tá? Então, tem que perguntar em relação à droga. Qual droga? Gente, hoje, se vocês verem a tabela de erupção liquenoide, é extremamente extensa. Antes era hidroxicloroquina fazia bastante, né? Ouro, amálgama, antihipertensivo, anti-inflamatório, hoje são vários medicamentos que fazem erupção liquenoide, anti-PNF, imunobiológico, tá? Então, a erupção liquenoide é uma hipótese interessante, tá? Então, a gente tem que perguntar para esse paciente. Líquen pigmentoso. Então, assim, então, seria um líquen plano pigmentoso. Então, líquen plano pigmentoso, gente, é uma hipótese muito, muito forte. Ó, líquen plano pigmentoso. O que é importante a gente lembrar do líquen plano pigmentoso? É importante a gente lembrar de todas as subformas do líquen plano, tá? Então, assim, a gente tem líquen plano actíneo, anular, enfim, erosivo, tá? O líquen plano pigmentoso, ele acomete essa área fotoexposta? Acomete, tá? Quais são os lugares mais frequentes de líquen plano pigmentoso, gente? Área fotoexposta, ou seja, completamente compatível, e área intertriginosa, tá? Então, é muito comum nos nossos ambulatórios a gente pegar um líquen plano pigmentoso invertido. Beleza, gente? Então, lembrar disso, tá? Um líquen plano pigmentoso pode. Hoje, o que a gente vai avaliar nessa paciente? Se ela tem também alopecia frontal fibrosante, não é? O líquen plano pilar. Então, o líquen plano pilar, líquen plano pigmentoso, né? Pápulas faciais, elas estão meio que correlacionadinhas agora, tá? Então, o líquen plano pigmentoso para essa paciente é um diagnóstico que a gente consideraria tranquilamente, tá? Então, a gente, no resultado histológico dessa paciente de líquen plano pigmentoso, o que a gente vai encontrar bastante, gente? Derrame pigmentar, tá? Pode ser que a gente encontre outras proezinhas de líquen plano, pode, mas vai ter bastante derrame pigmentar, tá? E a dermatoscopia é muito importante, gente, tá? Dessas hipercromias dérmicas.
tá? Então, o líquido plano pigmentoso, quando a gente faz a dermatoscopia, tem um monte de pontinho cinza, assim, tá? Favorecendo o melanófago, né? Tá? Então, assim, por isso que a dermatoscopia dessas lesões hipercrômicas, né? Ele ajuda muito, porque dá para a gente saber mais ou menos se a lesão, ela tá na epiderme ou se ela tá meio que na derme, tá? Então, a dermatoscopia ajudaria muito, muito nessa paciente aqui, tá? Então, o que a gente procuraria nessa paciente hoje? Alopecia frontal fibrosante, né? E até parece mesmo, parece que ela tem, parece não, ela tem mesmo, né? Um aumento aqui do recesso aqui do couro cabeludo, né? Na linha de plantação do cabelo, não tem muita madarose e tal, né? Mas, se a gente considerar aqui, ó, pápulas faciais, tá? E um líquido plano pigmentoso. Perfeito. Eu acho que é uma hipótese muito boa. Deixa eu ver o que mais. Dermatite fototóxica. Exatamente, gente. Por que que a gente pensa nessas patologias, né, agravadas pelo sol? Porque ele está em área de exposição solar. Então, ele pode ser uma reação adversa à droga fototóxica? Pode. Pode ser uma reação adversa à droga fotoalérgica? Pode, né? Ou pode ser só uma dermatite fototóxica, não necessariamente por medicamento. Pode ser, por exemplo, uma fitofoto, né? Às vezes a pessoa espremeu, espirrou limão aqui, né? Não é uma reação adversa à droga, tá? Mas pode ser uma erupção fototóxica? Pode, tá? Então, o que eu perguntaria para essa paciente? Exatamente se a gente, porque essa hipótese, gente, é muito forte dentro dos nossos ambulatórios, tá? Dermatite fototóxica. Quando a gente pega um paciente, isso acho que é interessante a gente sempre considerar que tem uma fotossensibilidade. Lógico que a gente vai pensar em lúpus, lógico que a gente vai pensar em dermatomiosite, em pelagra, em imunodeficiência primária, lógico, tá? Mas normalmente o que essa paciente tem, gente, é uma fototoxicidade por algum medicamento que ela está tomando. É muito, muito frequente isso, tá? Então, pode ser. Lembrar que a reação fototóxica tem alguma maneira, gente, da gente tentar diferenciar na clínica uma reação fototóxica de uma reação fotoalérgica? É difícil, tá? Mas normalmente a fototóxica, ela aparenta uma queimadura de primeiro grau, tá? Como se o paciente tivesse passado muito tempo no sol e na verdade ele não ficou muito tempo no sol, tá? Ele está mais restrito só às áreas de exposição solar, tá? A reação fotoalérgica, ela tende a ter um padrão mais eczematoso, crônico e até liquidificado, tá? E não necessariamente é restrito às áreas de exposição solar. Então, se eu fosse escolher, gente, entre uma reação fototóxica ou fotoalérgica para essa paciente, né? A clínica da lesão favorece um pouquinho mais a reação fotoalérgica, tá? Mas a topografia, ela está muito em área fotoexposta retrita, poderia ser uma reação fototóxica também, tá? Então, eu acho importante a gente lembrar, a gente tem os medicamentos fototóxicos, tem os medicamentos fotoalérgicos, tá? E tem alguns medicamentos que eles são os dois. Às vezes o medicamento é fotoalérgico, mas você tomou tanto que ele ficou fototóxico, tá? Então, muitos medicamentos são medicamentos dermatológicos, gente, tá? As tetraciclinas que a gente usa, tem, né, fototoxicidade, tá? Então, sempre lembrar disso. Perguntar também se não espirrou alguma coisa, né? Ou, às vezes, gente, lembra, ele pode ter feito uma dermatite de contato, né? E fez essa hipercromia pós-inflamatória de uma reação fototóxica também, tá? Como é que a gente, por exemplo, por que essa reação fototóxica é interessante para essa paciente? Como que a gente tenta diferenciar uma reação fototóxica de uma dermatite de contato por aeroalérgeno? Tá vendo que nessas regiões aqui, ó, onde não pega tanto sol, sulco nasolabial, né, submetoniano, pálpebra inferior, superior está poupado? Então tá parecendo mesmo que é algo fotoagravado, tá? Então isso daqui também, porque poderia ser, gente, uma dermatite de contato por aeroalérgeno, poderia. O paciente às vezes trabalha com alguma coisa borrifando e aí tá incrustando no rosto todo, mas aí às vezes tem na pálpebra, tem no sulco, tem no mento, tá? E nessa paciente parece que não tem. Então, realmente, uma dermatite fototóxica, fotoalérgica, ela é bastante interessante aí para diagnóstico desse paciente, tá? Histologicamente tem algumas pequenas diferenças, gente, tá? Mas não é fisiopatologicamente, lógico, né? Tem as diferenças entre as duas, mas uma dermatite fototóxica, fotoalérgica é uma excelente hipótese, tá? Alopecia frontal fibrosante, exatamente, né? Então, o que a gente falou, então, que vai fazer as pápulas faciais, uma mulher, perto, depois da menopausa, né? Aumento do recesso frontal, líquido plano pigmentoso, pápulas faciais. Eu acho que todo mundo, né, hoje, iria pensar também nessa. Porque, por exemplo, assim, às vezes, gente, igual no artigo não falou nada sobre isso aqui, não, né, que vocês estão comentando. Mas olha que interessante, como a gente está agora condicionado
a avaliar a tripologia do paciente para me ajudar a fazer esse diagnóstico aqui, tá? Então, assim, importantíssimo a gente pensar na alopecia frontal também, tá? Deixa eu ver o que mais, gente, que vocês falaram. O líquen plano actínico, exatamente, lembra que a gente falou? Então, o líquen plano, gente, tem diversos subtipos, né? Então, o líquen plano actínico, né, ele pode ser no padrão de líquen plano normal, tá? Ele pode ser no padrão anular, ele pode ser pigmentoso, tá? Então, assim, o líquen plano actínico é uma hipótese interessante, até porque parece que essas lesões não são só máculas, não parece? Não parece que elas são pápulas, né, formando uma placa, tá? Então, acho que por isso que um líquen plano actínico é uma hipótese bastante interessante também, tá? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa, gente. Pela coloração, então, exatamente, por exemplo, pela coloração, poderia, tá? Então, por exemplo, o sarcoma de Kaposi, tá? O sarcoma de Kaposi, gente, né, quando a gente está diante de uma lesão violácea, olha que interessante, tá? O que a gente pensa normalmente? É vascular, opa, desculpa, gente, a gente pensa em lesão vascular, não é? E aí das lesões vasculares, a gente vai falar algumas dentro delas do sarcoma de Kaposi. Quando é violáceo, a gente também pensa, por exemplo, nas liquenoides, por isso que a gente pensa bastante em líquen plano. Cor violácea, sabe o que também é miovioláceo? Lesões sarcoídicas. Qual que é a cor da sarcoidose? Né? Lúpus péreo, tá? Então, sarcoidose na face, ela não tem uma coloração mais arroxeada, tá? Então, violáceo, sempre falo isso para os residentes também, Hugo. Então, beleza. Então, pela coloração, pode ser um sarcoma de Kaposi? Pode, tá? Qual que é o probleminha do sarcoma de Kaposi, né? A gente tem algumas variantes dele. Lembra? A gente sempre fala, né? Tem que saber de todas, tá? O clássico, o endêmico, o epidêmico e o iatrogênico, tá? Normalmente, o que pode pegar, por exemplo, área da face, mucosa, trato gastrointestinal, né, pulmonar, é o sarcoma de Kaposi epidêmico associado ao HIV mesmo, tá? Então, assim, poderia ser um sarcoma de Kaposi, né? Poderia, tá? Então, se fosse escolher, né, entre o clássico, que lembra, o clássico é nos membros inferiores de homem de origem mediterrânea, né? O endêmico, né, o sarcoma de Kaposi africano, ele tem muitas variantes clínicas, variantes indolentes e variantes agressivas. O iatrogênico é de medicamento imunossupressor, que ele parece um clássico também, tá? Então, o que pega fácil, gente, por exemplo, se essa paciente fosse, por exemplo, HIV positiva, paciente transplantada e uso de imunossupressor, surgimento dessas lesões, o que eu examinaria ela, né, para tentar achar outras manifestações de Kaposi? Mucosa, tá? Então, assim, pálato, para avaliar se ela tem alterações, implantação dentária, tá? Sarcoma de Kaposi, eu acho que é uma possibilidade que a gente pode considerar, sim, para essa paciente pela coloração, tá? É um diagnóstico interessante também, tá? Então, se a gente está suspeitando, pedir as sorologias para essa paciente aí é importante, tá? Ocronose exógena, essa é uma hipótese excelente, né, gente? Ocronose exógena. O que é a ocronose exógena, gente? É uma dermatose causada pela hidroquinona, que a gente passa como clareador, tá? Lembra? Tem a ocronose endógena, né, alcaptonúria, e tem a ocronose exógena, tá? E aí ele vai fazer exatamente esse padrão de lesão aqui, tá? Então, para essa paciente, ó, já é fenotipo alto, já é fator de risco, não é? O que a gente perguntaria para ela com certeza se ela já fez, se faz uso de algum clareador ou se faz uso de algum, às vezes o paciente fala que não, mas ele tem lá nos tópicos dele uma coisa que ele está usando, que ele compra perfumaria e tem hidroquinona lá na fórmula, tá? Então, a ocronose exógena é uma hipótese muito boa. O que vem na histologia da ocronose exógena? Lembra, né? Aquelas imagens acastanhadas bananoides, né? Aquelas bananas marrons, tá? Então, essa característica histológica da cronose exógena. Então, tá batendo. Diagnóstico diferencial do artigo, tá, gente? O cronose exógena, tá? Então, sempre pensar nisso, tá? E se a gente pensa na exógena, gente, acho interessante a gente pensar também na endógena. Às vezes o paciente tem ocronose endógena, tá? Deixa eu ver se alguém falou da ocronose endógena, senão a gente pode falar um pouquinho sobre a ocronose endógena. Eu vou falar. Está sempre associado. Não, mas o que acontece? Ó, o líquen plano pigmentoso, né? Como é que funciona os líquens, né? Ele, sempre quando a gente está diante, por exemplo, de um líquen plano clássico, né? Ou se a gente está diante de um líquen plano anular no pênis, ou um líquen plano erosivo, um líquen plano reticulado na mucosa, um líquen plano linear em criança, qualquer tipo de líquen plano, a gente vai atrás das outras variantes de líquen plano para ajudar a gente no diagnóstico.
mas nem sempre está associado. Às vezes o paciente só tem um líquen plano erosivo, mais nada. Às vezes o paciente só tem um líquen plano ungueal e mais nada, tá? E aí complica. Agora, o líquen plano pigmentoso, né, associado normalmente a alopecia frontal fibrosante, ele normalmente a gente não encontra as outras coisas de líquen plano, por exemplo, líquen plano de mucosa, às vezes encontra, mas qual que é a nossa obrigação? Procurar, mas não é regra não, tá? Então, mais de líquen plano pilar, alopecia frontal fibrosante, líquen plano pigmentoso, esses estão associados sim, tá? Mas nem sempre outras variantes estão associadas também, tá? Melanose de Rios, perfeito, gente. Então, assim, ó, melanose de Rios, o que é a melanose? Melanose de Rios é como se fosse uma dermatite de contato hipercromiante, precedida ou não de processo inflamatório, tá? Então, assim, às vezes o paciente, ela faz uso de alguma substância que ela é intolerante, né? E gera uma hiperpigmentação, não necessariamente precedida de processo inflamatório, tá, gente? Então, se a gente fala assim, ó, parece uma hipercromia pós-inflamatória, né? E ela fala, não, mas não fica vermelho, não coçou, simplesmente ficou assim. Pode ser uma melanose de Rios, tá? Então, diagnóstico diferencial de ocronose exógena, melanose de Rios. Então, o que a gente vai perguntar para essa paciente em relação a contatos, tá? Que é o que normalmente é a etiologia da melanose de Rios, tá? Então, uma hipótese muito boa para essa paciente, tá? Deixa eu só ver se falaram aqui da ocronose endógena. Blá, 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 blá. Não, tá? Então, assim, endocronose endógena, gente, então acho que é interessante a gente lembrar também, se pode ser ocronose exógena, não custa nada perguntar em relação à alcaptonúria, né? Ocronose endógena. Lembra, gente, o acúmulo, né, de ácido homogentísico que tem nos dois, tá? O que tem na ocronose endógena que a gente poderia perguntar para essa paciente? A gente lembra? Artrite, né? E hiperpigmentação da urina, do cerumen, tá? Da esclera. Então, algumas coisas interessantes aí da ocronose endógena, né? Da alcaptonúria, tá? Então, vamos ver, né? Às vezes o paciente tem na historinha outros sintomas aí que pode sugerir alcaptonúria, tá? Dermatomiosite. Dermatomiosite também é interessante, gente, ó. Vou colocar aqui, ó. Dermatomiosite, tá? Então, a dermatomiosite, ela tem fotossensibilidade, tá? Ela tem o sinal do Challe, né? Ela tem várias outras manifestações sugestivas, né? Por exemplo, Gotron, né? Heliótropo, tá vendo? Que o problema é que nessa paciente parece que onde que era para ter heliótropo não tem, né? Mas ela tem ali um padrão de fotossensibilidade também, tá? Mas sinal do coldre, sinal da manga, tá? Alteração de cutícula, fraqueza proximal, tá? Mas a dermatomiosite, por ser mulher, né? E lembra, a dermatomiosite, gente, a epidemiologia da dermatomiosite, ela é um pouquinho para frente do lúpus, tá? Os dois têm fotossensibilidade. Mas lembra que a fotossensibilidade da dermatomiosite é meio poiquilodérmica, meio violácea, um pouquinho diferente, tá? Mas é uma epidemiologia um pouco mais avançada. Então, está batendo, a fotossensibilidade é uma epidemiologia um pouco mais para frente, tá? O padrão de alopecia, né, gente? Até a dermatomiosite, lúpus, né? Curso às vezes com eflúvio, né? Então, com outras alopécias também. Então, eu acho interessante uma hipótese ali de dermatomiosite também, tá? Então, beleza, então líquen plano pigmentoso, né? Exatamente, que a gente discutiu um pouquinho aqui. Certo. Alguém pensa em mais alguma coisa, gente? Então, a gente falou bastante coisa, mas acho que dá para a gente pensar em algumas coisas a mais. Por exemplo, quais são os diagnósticos diferenciais de melanose de Rios, ocronose exógena e líquen pigmentoso, que seria aquele pacotinho ali, né? De diagnósticos diferenciais de melasma, tá? Por que ninguém falou melasma? Porque a clínica está um pouco estranha, exatamente, né, Gabi? Então, assim, por exemplo, melasma, a gente está mais acostumado, isso, né? Nevo de Rohrer, aquele grupinho de diagnóstico diferencial de melasma, que a gente não pode confundir, tá, gente? Então, melasma, as lesões parecem que são papulares, meio de padrão reticulado. O melasma já acaba não sendo tanto um diagnóstico tão forte, mas com certeza entra, tá? Então, melanose, líquen plano pigmentoso, ocronose exógena, né? Melanose de Rios, nevo de Rohrer. Lembra, o nevo de Rohrer, ele é como se fosse um nevo de Ota, bilateral, adquirido, sem alteração de esclera, não é? Então, nevo de Rohrer. Legal isso daí, né? É bem interessante. Então, ele é bilateral, sem acometimento da esclera, tá? Então, a gente está tentando diferenciar ali do nevo de Ota, né? Adquirido, mulheres japonesas, não é? Essa epidemiologia, tá?
mas ele pode acometer em qualquer etnia, tá? Mas névoa de Rohr eu acho que é uma hipótese que a gente tem que considerar, até porque aparentemente essa paciente tem lesões bilaterais. Não que o névoa de Otto não pode ser bilateral, tá, gente? Mas é que o névoa de Rohr, né, a gente pensa para essas hiperpigmentações com esse padrão, tá? O que mais, gente? Alguém pensa em mais alguma coisa? Das erupções liquenoides, né? Das hipercromias. Alguém tem mais alguma hipótese para a gente poder preencher aqui? Ó, mais umas duas, três hipóteses, né? Que vocês pensariam, né, em investigar para essa paciente. Névoa de Rohrer, uma excelente hipótese, né? Melasma, líquen plano pigmentoso. Vocês pensam em mais alguma coisinha? Não? Beleza, vamos para a historinha então dessa paciente, ó. Qual que é a historinha dessa paciente? Era uma paciente do sexo feminino, 35 anos de idade, tá? Então, isso daqui é bastante importante, né? Igual a gente fala, né? O gênero da paciente, né? Muitas coisas que a gente falou, gente, melanose de Rios, dermatomiosite, é tudo predominantemente do sexo feminino, tá? Lesões, 35 anos, então, né? Uma adulta, né? Com lesões há 2 anos, ou seja, não é de longa data, por exemplo, se fosse um OTA bilateral, tá? Tá saindo um pouquinho da epidemiologia do líquido plano pigmentoso associado a uma peça protofibrosante, não é o líquido plano pigmentoso, a gente considera 50, 60 anos, 45, perto da menopausa, tá vendo? É importante isso daqui, ó, já tá saindo um pouco do líquido plano pigmentoso associado à alopecia protofibrosante. De antecedente pessoal, ela tinha beta-talassemia, né, pelo artigo, e submetida a múltiplas transfusões, né? Essa que era a história da paciente. Antecedente familiar não tinha lesões semelhantes a essa, tá? Como se fosse algo geneticamente determinado, e não usou clareadores ou exposição fertilizante. Ou seja, o que ele está tentando destruir aqui, gente? O cronose exógeno, não é? O cronose exógeno, não usou clareadores. Lembra exposição a fertilizantes? Às vezes, algumas hiperpigmentações podem ser causadas por isso também, tá? Na histologia, o que foi encontrado aqui no exame histológico? Pois aqui também é interessante, ó. Um material eosinofílico com espaços semelhantes à fenda, ou seja, são aqueles pacotes, né, normalmente associados a esse depósito na derme papilar, de um aspecto fissurado, rachado, tá? Associado a uma zona grens. Olha que interessante aqui, a zona grens, a faixa de uma, tá vendo? Uma fina faixa, né, de derme que separa o depósito da epiderme. Então, ou seja, no HE, material eosinofílico fissurado, zona grens, né, e que tem uma coloração positiva para o cristal violeta, tá? Então, vocês lembram, gente, o que pode fazer? Quem tem zona grens? Lembra? Quem tem zona grens que a gente sempre fala? MHV, hanseníase virchoviana, linfoma cutâneo de células B, né, e granuloma facial. São os mais clássicos. Lógico, tem outros, tá, gente? Pseudolinfoma, tá? Agora, com essa histologia, né, com esse padrão clínico, com essa coloração específica, esses acúmulos desses depósitos eosinofílicos fissurados na derme papilar, o que vocês pensariam? O Fábio Rocuchot é uma excelente hipótese, Thaís, tá? Então, exatamente, dessas comedos e cistos associados à elastose solar. Tá vendo? O paciente parece mesmo que tem um fotodano, tá? Então, e essa patologia, ela também está associada a fotodano crônico. Então, por isso que o Fábio Rocuchot é uma hipótese interessante. A gente não tem Fábio Rocuchot, às vezes, que tem essas lesões exatamente com essa característica, tá? Então, é uma hipótese bacana também. Vocês pensam, gente, vocês chutariam, né, alguma hipótese diagnóstica por essa característica no HE, tá vendo? Esses pacotes eosinofílicos fissurados aqui, ó. Vocês lembram, pensam em alguma coisa, né? Pensem em alguma hipótese diagnóstica para a gente poder trabalhar aqui em relação a essas colorações. Isso, tá? Exatamente. Esse depósito eosinofílico fissurado na derme papilar? Amiloidose, gente. A amiloidose é exatamente com essa característica, tá? Então, lembra, a amiloidose, independente se for amiloidose sistêmica ou amiloidose cutânea, vai ter depósito amiloide, né? Substância insolúvel ali. Agora, na derme papilar, é a amiloidose normalmente cutânea primária, tá? Então, para esse caso, né, histologia de amiloidose macular, líquen amiloidótico,
A amiloidose bifásica é exatamente parecido com isso daqui. Qual que é a diferença? Que normalmente na amiloidose não tem zonagrens. Isso que é um pontinho assim, detalhinho, tá? Só que as colorações dessa patologia, elas são muito semelhantes à coloração da amiloidose. Tioflavina, cristal violeta, tá? Vermelho Congo, tá? Mas não é amiloidose. Isso que é um ponto. Mas, exatamente, as únicas duas coisas que eu conheço, gente, que faz depósitos com essa característica perfeita, na derme papilar, fissurados assim, é o líquido amiloidótico e uma outra patologia associada a dano solar, que ele pode ter uma variante pigmentosa. Vocês lembram mais ou menos o que, que pode fazer? Imagina que isso não está pigmentoso, gente. Pápulas monomórficas, sérias, translúcidas, assintomáticas, progressivas, em áreas fotoexpostas de um homem idoso com fotoexposição crônica, fototipo baixo, tá? Então, acho que é interessante a gente lembrar dessa histologia, dessa coloração aqui. Então, pois é, o granuloma facial, qual que é o ponto? O granuloma facial, gente, ó, o que, que ele tem aqui, né? Tem zona grens. Só que o granuloma facial, lembra? Ele é uma vasculite, tá? Então, normalmente ele vai ter em alguma área, né? Uma associação com uma vasculite, leucocitoplasia, eosinófilos, infiltrado misto. É um monte de coisa que tem no granuloma facial, tá? E normalmente ele é uma placa única, né, com reforço folicular em áreas expostas de homem de meia idade, tá? Mas granuloma facial é um diagnóstico diferencial para a zona grens, tá? Então, aqui, gente, eu acho importante a gente lembrar da histologia do milho oncoloide, tá? Esse caso aqui é um milho oncoloide pigmentado. Só que o milho oncoloide, eu acho importante a gente lembrar que ele tem uma histologia muito parecida com a amiloidose. Tem gente que nem sabe se é ou não é a mesma coisa, uma amiloidose nodular de um milho oncoloide nodular também, tá? Então, a ideia é mais ou menos assim, tá? Então, esses depósitos eosinofílicos fissurados na derma papilar, amiloidose milho-oncoloide. Milho-oncoloide tem zona grens, tá? E milho-oncoloide tem outras fisiopatologias aí, né, de surgimento, tá? Mas também não deixa de ser uma doença de depósito e não deixa também de ter as mesmas colorações ali do líquido amiloidótico, da amiloidose normal, tá? Então, o milho oncoloide, vamos lembrar dessa característica histológica, tá? Então, só um resuminho aí do artigo também, tá? Então, o milho oncoloide tem 4 variantes, a mais comum, né, a que a gente sempre lembra é a forma clássica do adulto, tá? Aquela epidemiologia que eu falei para vocês, gente, homem, caucasiano, fototipo baixo, área fotoexposta, pápulas translúcidas assintomáticas de caráter progressivo em áreas do dorso de mãos, por exemplo, né, na fronte, aqui na face, no tronco, tá? Isso que é um milho oncoloide clássico. Então, quando a gente vê, né, a gente está diante dessas lesões, eu acho que a gente habitualmente pensaria ali em milho oncoloide também para esse paciente, tá vendo? O fototipo desse paciente, né, essas pápulas translúcidas, tá vendo que ele é meio amarelado? Lembra, gente, isso daqui também chama muita atenção, né? Essas lesões amareladinhas assim, tá? Então, lentamente progressivo, então ele pode ter esse material gelatinoso liberado aí sob pressão, mas normalmente isso dificilmente acontece, mas pode acontecer, tá? E os seus fatores desencadeantes, principalmente radiação ultravioleta, tá? Mas interessante que não é só radiação ultravioleta, até porque a gente tem um milho oncoloide juvenil que não necessariamente está associado só à radiação ultravioleta, tá vendo? Né? Então, uso de hidroquinona, principalmente para o milho oncoloide pigmentado, tá? Ó, compostos de hidrocarboneto, compostos fenólicos, tá? Principalmente também para o milho oncoloide pigmentado, e fertilizantes químicos. Por isso que no artigo ele perguntou em relação ao uso de clareadores e exposição a fertilizantes. Interessante isso também, tá? Milho oncoloide juvenil, tá? Então, assim, também a clínica parecida, mas não necessariamente só a exposição solar é um fator de risco, né? E também tem um caráter genético importante. Um milho oncoloide nodular, que ele pode ser lesões isoladas ou lesões únicas, tá? Então, milho oncoloide nodular, né? E amiloidose nodular, né? Então, você tem aquela discussão aí, se não são parentes, tá? Único na face ou no propeludo, e o milho oncoloide pigmentado, né? Como a gente viu nesse artigo aqui, tá? Clareadores contendo hidroquinona e exposição a fertilizantes. Qual que foi o relato? Por que esse artigo, né, ele relatou essa paciente que não tinha fator de risco em relação ao uso de hidroquinona nem à exposição a fertilizantes? Como é que ele ficou pigmentado? Qual que é a justificativa do artigo? Que eu achei bem interessante. Paciente com beta-talassemia, né, normalmente, pela inúmeras transfusões, tem uma sobrecarga de ferro. A sobrecarga de ferro, ela induz algumas alterações nas fibras elásticas,
tá? Pode induzir alguns distúrbios da elastina. Por isso que quem tem beta-talassemia, gente, tem mais chance, por exemplo, de ter pseudoxantoma elástico, tá? E qual que é a fisiopatologia provável do milho oncoloide? Elastose solar, causada pela radiação ultravioleta, gerando esses depósitos de material eosinofílico fissurado. Então, achei interessante, né? Então, assim, essa associação aí de milho oncoloide nessa paciente que não tinha fatores de risco, né, de hidroquinona e nem de exposição a fertilizantes, mas o fato de ele ter sobrecarga de ferro, né, por causa da talassemia, né, gerou lesões de fibras elásticas e isso gerou neurocoloide. Interessante, eu achei bastante interessante, tá? Então, os fatores de risco, né? E a característica histológica, a gente sempre lembrar disso daqui, tá? Esse material eosinofílico, né? Esses depósitos de material eosinofílico fissurado na derme papilar principalmente, tá? E a presença de zona grens que não tem em muitas lesões na dermatologia, não, tá? E aqui é a justificativa do artigo. Beleza, gente? Então, um casinho aí de milho oncoloide pigmentado para a gente lembrar também em relação a esse diagnóstico diferencial aí, tá? Vamos lá. Beleza, gente? Vocês estão aí? Estão, né? Vamos fazer. Eu acabei passando aqui, depois a gente faz esse, aí todo mundo fecha o olho, eu passo para a primeira iconográfica que está lá para cima. Vamos fazer essa daqui, ó. Essa daqui também é bastante interessante, gente, tá? Vamos ver se a gente consegue trabalhar algumas hipóteses diagnósticas para essa paciente aqui em relação a essas lesões. O que vocês pensariam? E de cara aqui para essa paciente. São nódulos, cistos, tumores, né? Placas, enfim. O que vocês pensariam? Calcinose cutis, também é interessante, ó. Calcinose cutis. Vou colocar aqui, ó. Calcinose cutis, tá? A calcinose, gente, a gente precisa sempre lembrar dos 4 subtipos de calcinoses, tá? Ela pode ser metastática, ela pode ser distrófica, ela pode ser idiopática, ela pode ser iatrogênica, tá? Então, cada uma delas tem um perfil topográfico um pouquinho diferente, tá? Então, por exemplo, a calcificação metastática, lembra, está associada ao aumento do produto cálcio-fósforo normalmente, não necessariamente, tá? O principal representante da calcificação metastática é a calcifilaxia, tá? Um quadro agudo de vasculopatia grave, prognóstico reservado, tá? Mas existe calcificação metastática de aumento do produto cálcio-fósforo, não no paciente, por exemplo, renal crônico, não evoluindo com calcifilaxia, evoluindo com depósitos de cálcio espalhados pelo corpo, tá? Então, poderia ser uma calcificação metastática de aumento de produto cálcio-fósforo? Poderia. Então, se a gente faz uma biópsia dessa lesão, tá? E a gente encontra aqueles materiais bem basofílicos, né? Muito sugestivos de calcificação, tá? Uma das coisas que a gente precisa solicitar é o perfil do cálcio. Cálcio, paratormônio, vitamina D, fósforo, tá? Para a gente ver se não é uma calcificação metastática. Mas ele pode ser uma calcificação distrófica. Aí sim, esse é um dos mais frequentes. O que é a calcificação distrófica? Uma calcificação secundária a alguma outra doença, tá? Pode ser, por exemplo, por doença sistêmica. Pode ser, por exemplo, de uma esclerodermia, né? Creste. O que é o C? Calcinose. Dermatomiosite juvenil, tá? Paniculite pancreática, tá? Então, assim, muitas patologias localizadas, pode ser, então, por exemplo, se essa paciente, ela tiver dermatomiosite, se ela tiver, por exemplo, normalmente nesse padrão, né, mais dermatomiosite, calcificação distrófica de uma dermatomiosite, uma possibilidade, tá? Né? Por exemplo, várias outras patologias sistêmicas também evoluem com calcificação distrófica, tá, gente? Pode ser idiopática, que teoricamente a gente não sabe a causa, pode ser iatrogênica. Por exemplo, se essa paciente passou alguma coisa ali que tem cálcio, pode fazer calcificação iatrogênica, tá? Então, calcinose é uma hipótese interessante. Por quê? Porque o que está aparecendo aqui? Não está aparecendo que ele está tendo essa extrusão de material meio calcário, mais esbranquiçado, tá? Então, isso aí pode ser realmente uma extrusão de algum material, no caso, uma calcinose, ou pode ser por queratose, sei lá, né? Mas se realmente a gente faz uma biópsia, né, e vem alguma coisa do tipo, com certeza a gente procuraria patologias sistêmicas, né, e solicitaria um perfil do cálcio para essa paciente, tá? Então, eu acho que é uma hipótese bastante interessante aí de calcinose cutis, tá?
Escoriação neurótica, gente, também é interessante, ó. Escoriação neurótica, ele entra dentro das psicodermatoses, tá? Então, escoriação neurótica, só que um ponto importante, gente, da escoriação neurótica, né? Qual que é a característica que ela faz normalmente no dorso? O cabelinho que está de costa. Escoriação neurótica, normalmente o paciente ele vai escoriar em áreas de alcance. Ele faz o sinal da asa de borboleta, tá? Ele pega aqui algumas áreas e alguma região onde ele não alcança, não tem. Então, o que encontra escoriação neurótica? É a paciente ter escolhido o meio do dorso dela para manipular de forma compulsiva, tá? Mas a escoriação neurótica, a lesão clínica, é como se fosse um prurigo, tá? Então, exatamente lesões muito parecidas com a escoriação neurótica mesmo. A única coisa que fala um pouquinho contra é que, normalmente, a escoriação neurótica, ele tem o sinal da asa de borboleta no dorso da paciente, tá? Mas, tá vendo, ó, que áreas onde ela manipula, mulher de meia idade, é tudo fator de risco aí para a escoriação neurótica, tá? A gente poderia perguntar isso para essa paciente tranquilamente, se ela tem, se piora quando ela está ansiosa, se ela manipula, né? Porque a escoriação neurótica, vocês lembram? O paciente admite que faz, tá? Ele não mente, não, ou ele não dissimula, né? Ele fala, não, doutor, eu cutuco mesmo, mas só que eu não consigo não cutucar, tá? Então, acho que é interessante essa hipótese de escoriação neurótica também, a gente perguntaria isso para a paciente, tá? A calcinose, então, para essa paciente é importante a gente investigar tudo em relação à calcificação distrófica, tá? Muitas coisas pode fazer, tá, gente? Calcificação distrófica, tá? Essa é boa. Lúpus hipertrófico é boa, tá? Então, se me lembra, o lúpus, gente, lúpus, a gente tem que dividir. Lúpus crônico, subagudo ou agudo, tá? O lúpus crônico, qual que é o principal representante? O LED, né? Só que o LED, o lúpus crônico, ele pode ter uma variante hipertrófica, tá? Que são lesões hipertróficas em áreas fotoexpostas. Qual que é a topografia normalmente do lúpus hipertrófico? Extremidades, né? Mas pode ser, por exemplo, também em áreas expostas, dorso nasal, tá? Então, lúpus hipertrófico, mulher, tá vendo? E o lúpus hipertrófico, gente, normalmente também, ele tende a cometer uma epidemiologia um pouquinho mais para frente do lúpus normal, tá? O lúpus hipertrófico é em áreas fotoexpostas, lesões hipertróficas, verrucosas, vegetantes, infiltradas, tá? Eu acho que até, tá vendo? Não existe um lúpus comedônico, gente, o lúpus comedônico, né? Então poderia ser tudo lesões de lúpus comedônico, né? Lúpus hipertrófico, uma paciente com lúpus crônico. Então, perfeito, né? Então, assim, o que a gente esperaria aqui na biópsia dessa paciente, tá? As lesões, as características clássicas do lúpus. Nem todas no lúpus hipertrófico, tá? Mas, pelo menos, presença de mucina, né? Presença de vacuolização da camada basal, infiltrado anexial, tá? Espessamento da membrana basal, tá? Algumas características aí que podem ser encontradas no LED e em outras variantes do lúpus. Então, lúpus hipertrófico, perfeito. Só que é o seguinte, gente, pensou em lúpus, né? Tem que perguntar de tudo em relação à possibilidade dessa paciente já estar sistematizando. Lembra? Qual que é a possibilidade aí de um lúpus crônico sistematizado? 10%. Não é? Baixo. Mas existe? Existe. Então, se nessa paciente vem essa histologia aqui, ó, o que a gente, né, ou antes ou depois da biópsia, tem que perguntar para ela? Alopecia, afetose oral, mialgia, fraqueza, anemia, ou seja, tiopo sistêmico, tá? Protege, xixi com espuma, né? Enfim, sempre lembrar disso aí, tá, gente? Pensou em lúpus, independente da sua variante clínica, pode ser uma panicurite, pode ser um LED, pode ser um subagudo, tem que investigar, né? Não só em sorologias. Ah, pede aí um anti-DSPNA, um anti-SM, pronto. Não, tem que fazer o exame clínico direitinho, perguntar tudo que ela pode estar tendo de lúpus sistêmico, tá? Então, um lúpus hipertrófico eu achei muito boa, tá? TB verrucosa, boa hipótese também, gente. Tuberculose verrucosa cutis. Lembra? A TB é uma grande imitadora, tá? O que a gente tem que lembrar da tuberculose, gente? Ela entra nas PLECT, aqui, ó, né? PLECT. É o T de tuberculose de padrão verrucoso, tá? Só que não é o padrão ali único, tá? Então, lembra, a gente tem 7 variantes clínicas de tuberculose e 4 variantes de ID de tuberculose, tá? Então, a gente tem aí, no total, 11 formas clínicas de tuberculose, tá? A tuberculose verrucosa, vocês lembram, gente? Ela é causada, ela acontece no paciente
Previamente sensibilizado ou nunca sensibilizado? Previamente sensibilizado, ou seja, o paciente ele é reator, PPD reator. Normalmente, a TB verrucosa é uma doença ocupacional, tá? Então, por exemplo, o médico, o dentista, veterinário, outras profissões que pode ter uma inoculação direta. Então, inoculação direta em um paciente já previamente sensibilizado. Então, é isso que é a TB verrucosa, tá, gente? Porque, ó, o cancro tuberculoso, TB verrucosa, tuberculose gomosa, tuberculose cutânea miliar disseminada, né? Goma tuberculosa, BCG-IT, escrofoderma, lúpus vulgar, tudo isso daí, essas manifestações clínicas, variedade de manifestação clínica, depende de como foi inoculado, se foi inoculação direta hematogênica linfática ou por contiguidade, e depende da imunidade do hospedeiro. É mais ou menos isso, né? Essas variantes vão dar esse espectro. E tem as IDs também, tá? Então, poderia ser uma TB verrucosa? Poderia. A única coisa que está estranho para a TB verrucosa, Poliana, como é uma doença ocupacional, normalmente é em áreas mais de trauma, porque é trauma direto. E normalmente é lesão única, porque o paciente ele tem uma forte sensibilidade, reatividade para o bacilo da tuberculose, tá? Então, normalmente não são lesões disseminadas, tá? Seria essa lesão, só ela no braço, talvez. Aí acho que, né, a TB verrucosa seria uma hipótese muito forte. Parece sim, tá? Mas digamos que seria menos lesões em áreas de trauma, por causa de como que ela é adquirida, tá? Então, uma TB verrucosa, uma hipótese muito boa, tá, gente? Uma hipótese bem interessante. Líquen verrucoso, um líquen plano, poderia, ó, um líquen plano hipertrófico. Existe? Existe. É desse jeito? É muito parecido, tá? Então, o líquen plano hipertrófico, qual que é a topografia normalmente mais frequente do líquen plano hipertrófico? Membros inferiores de pacientes adultos já, tá? Muito prurido e resistente a qualquer terapêutica, tá? Então, pode ser um líquen plano hipertrófico? Pode. O que está falando um pouquinho contra o líquen plano hipertrófico? Topografia, tá? Lembrar que o líquen plano hipertrófico é diagnóstico diferencial, por exemplo, de líquen amiloidótico, de líquen simples crônico, tá? Então, mas pode ser? Pode. Líquen plano hipertrófico. Histologia vai ajudar bastante. Por que tem que fazer esse diagnóstico certinho, gente? Porque lúpus verrucoso, líquen plano hipertrófico, tem chance, TB verrucosa, qualquer coisa que é meio que hipertrófico, pode gerar o quê? SEC, tumores sobre essas lesões, tá? Então, acho importante a gente realmente fazer o acompanhamento desse paciente certinho, tá? E aqui, plano hipertrófico. Estetocistoma múltiplo. Pode, gente. Lembra? Estetocistoma múltiplo é uma doença que forma inúmeros cistos sebáceos. Lembra, né? É uma doença autossômico dominante, né? Que começa a surgir múltiplos cistos, né? Normalmente no tronco, tá? Normalmente o paciente ele vem com os familiares também com cisto, com estatocistoma múltiplo. Ele pode ter até um caráter verrucoso também, ele pode simular hidradinite curativa, tá? E ele tem uma característica histológica muito importante. Lembra como é que é a histologia do estatocistoma múltiplo, gente? A gente precisa saber isso aqui, tá? Ele é um cisto bem diferente dos outros, tá? Na aula de cistos, por exemplo. É um cisto que ele tem uma cutícula eosinofílica, meio que uma franjinha assim, ó. Ele é muito bonitinho, o estatocistoma múltiplo, tá? Não tem conteúdo nenhum aqui dentro, né? E normalmente tem uma glândula sebácea penduradinha aqui nele. Por isso que ele é o legítimo cisto sebáceo, tá? E se a gente está pensando em estatocistoma múltiplo, o que a gente vai procurar também nesse paciente, também, gente, normalmente, que a gente sempre fala nos nossos ambulatórios? Paquioníquia congênita, que pode estar associado ali com as mesmas citoqueratinas do estatocistoma múltiplo, tá? Então, hiperkeratose plantar, né, onicodistrofia, hiperkeratose subungueal, leucokeratose oral. Então, se pensou em estatocistoma múltiplo, pensa em paquioníquia congênita, pergunta se tem mais alguém na família. O estatocistoma múltiplo tem essa característica também, às vezes ele drena um material amolecido, oleoso, tá? Então, tudo isso aí são características. Então, se essa paciente ela referir mesmo que tem essa drenagem de material oleoso por essas lesões, poderia ser estatocistoma múltiplo. Tem que perguntar se tem alguém na família também, tá? Boa hipótese, estatocistoma múltiplo, tá, gente? Ele pode ter um caráter mais verrucoso também, um pouquinho estranho, tá? Mas é uma ótima hipótese. Deixa eu ver, gente.
que mais aqui? Prurigo nodular de Hyde. Então, prurigo nodular de Hyde, a gente também entra mais ou menos aqui, ó, parecido com o prurigo nodular de Hyde, né? A topografia do Hyde é um pouco parecida com a escoriação neurótica, faces extensoras dos membros, né, superiores e inferiores de uma mulher de meia idade, normalmente. Essa que é a característica topográfica do prurigo nodular de Hyde. Mas ele pode estar em outras localizações, também pode, tá? Prurigo nodular de Hyde é o que a gente sempre fala, né? Ela é secundária a alguma coisa. Pode ser secundária a uma dermatite perfurante adquirida, pode ser secundária a um prurigo estrófico, pode ser secundário a uma doença de base, tá? Então, o prurigo nodular de Hyde pode, só o que muda um pouquinho é a topografia também, que ele parece uma escoriação neurótica, prurigo nodular de Hyde, tá? Mas a epidemiologia até que está batendo, tá? São boas hipóteses também, tá? Ensacapucado, o que seria isso daqui? Deixa eu ver se está alguma coisa. Lúpus eritematoso. Algumas lesões, né? Parece que tem parece um ruído de vermes, assim, também, tá? Lúpus cutâneo hipertrófico, exato, né? Então, acho que é uma ótima hipótese, tá? Micose subcutânea pode também, gente. Por exemplo, assim, qual, né? Por exemplo, micose subcutânea, né? A gente consideraria, por exemplo, as plectes, né? As plectes poderia ser também, tá? Mas poderia ser outras micoses subcutâneas, por exemplo, de pacientes imunossuprimidos graves. Acho que poderia, né? Mas esse aspecto verrucoso, acredito que dentro das plectes, né? É que o que fala um pouquinho contra a gente? Onde que é o lugar mais comum da crono? É lá nos membros inferiores, não é? Onde que é o lugar mais comum da paracorpo? Não é na face, né? Então, assim, esse lugar é um pouquinho estranho, tá? Mas lembrar que, dependendo da epidemiologia da paciente, às vezes a paciente não tem aquelas alterações de micobactérias, né? Em pacientes, por exemplo, assim, mexicanos, que têm o hábito de carregar coisas nas costas, tá? Então, pode ser também, tá? Então, uma micose profunda, eu acho que é uma hipótese que a gente tem que considerar também, tá? Subcutânea, né? Então, prurigo nodular, né? Eu acho que é uma possibilidade que a gente falou também, né? Isso, gente. Então, assim, sífilis rubioide. Então, lembra, a sífilis também é uma grande imitadora, tá? Então, ela tem várias manifestações. O que a gente sempre tem que lembrar da sífilis? Pelo menos as 3 fases clássicas, né? A primária, a secundária e a terciária, tá? Então, o que a gente perguntaria, o que a gente procuraria nessa paciente? O protocefiloma, né? O cancro duro, se a gente está pensando numa sífilis rubioide, tá? Então, o paciente ele pode ser HIV positivo, ele pode fazer um secundarismo com lesões verrucosas, vegetantes, tá? Então, a sífilis, ela pode, normalmente no secundarismo, ele acaba se concentrando nas áreas de dobra, tá, gente? Pode estar aqui, tá? Interdigital. Por isso que o condiloma plano fica tudo meio que interglúteo ali, tá? Então, ela pode se concentrar e fazer lesões verrucosas. Pode também, tá? Então, se essa paciente, por exemplo, for, né, HIV positivo, tiver histórico, né, de DST, lesões genitais, tá? A gente poderia pensar numa sífilis rubioide também, tá? É uma boa hipótese também, né? Então, assim, o que mais vocês pensariam, gente? Então, assim, tem muitas outras diagnósticos diferenciais que a gente pode trabalhar dessas lesões verrucosas vegetantes, né, exuberantes, hipertróficas, tá? Vocês pensam em mais alguma outra coisinha? Pode. Então, assim, a dermatose perfurante adquirida. Então, assim, se você procurar ó, as dermatoses perfurantes, né, as clássicas, tá? As primárias que a gente diz, né? Então, elastose perfurante serpiginosa, né? Colagenose perfurante reativa. E o Kirley, né, que é a dermatose perfurante adquirida, elas apresentam algumas características topográficas. Por exemplo, elastose perfurante serpiginosa, ela dá mais onde, gente? Pescoço, tá? Um padrão serpiginoso na região cervical de pacientes, por exemplo, com outras alterações medicamentosas, por exemplo, né? Colagenose perfurante reativa dá mais normalmente no dorso das mãos. É o que mais tem Kebeler, tá? Por isso que dá no dorso das mãos. E a dermatose perfurante adquirida de um paciente renal crônico ou diabetes, né? Ele dá mais nas extremidades também. E diagnóstico diferencial de líquen plano, prurigo nodular de Hyde. Mas ele pode, se você procurar na internet, colocar assim, dermatose perfurante, vai aparecer muitas lesões exuberantes, hipertróficas, de distribuição aleatória. Então, pode ser uma dermatose perfurante? Com certeza pode, tá? O que a gente esperaria encontrar aqui na biópsia de uma dermatose perfurante nesse caso? Extrusão de material dérmico para epiderme, tá? Então, às vezes, por exemplo, ele tem tipo assim, uma cantose aqui, tá? Englobando um material basofílico, tá? E se der sorte, algumas
minhoquinhas, assim, um colágeno, elástico ou debris foliculares subindo, tá? Então, pode ser uma dermatose perfurante adquirida? Pode. O que a gente vai perguntar para esse paciente? Se ele tem alteração renal, se ele é diabético, não é? Que são as principais causas. São as únicas? Não. Pode ser por colagenose, pode ser por inúmeras outras patologias, tá? Mas dermatose perfurante adquirida é uma hipótese interessante também, tá? O que mais, gente? Vocês pensam em mais alguma outra hipótese para essa paciente? Se a gente olhar bem, né, assim, que essa era o maior aumento, né? Mas parece, não parece, que ele tem algumas lesões císticas, alguns nódulos, algumas lesões mais verrucosas, né? Alguns, não parecem uns comedos aqui, uns comedos abertos, tá vendo? Né? Então, nesse caso, bom, vocês pensam em alguma coisa, parecem uns comedões mesmo, entendeu? Então, quando a gente pensa em comedo, gente, a gente pensa em acne, né? E as suas variantes de acne, tá? Mas às vezes tem algumas outras, por exemplo, a gente não falou do lúpus comedônico lá atrás, lúpus verrucoso com lúpus comedônico? Poderia? Pode, gente. Hidradenite também pode, tá? Então, hidradenite supurativa, lembra? Ela comete glândula apócrina, não é? Então, é depois da puberdade nas áreas de glândula apócrina, que é axilas, virilhas, interglúteo, periaureolar, e aqui também, gente, aqui também é uma área que pode ter hidranite supurativa, tá? Então, assim, é uma possibilidade interessante para a gente pensar. Então, o que eu perguntaria para essa paciente, por exemplo, se eu estivesse pensando em hidranite supurativa aqui, ó, que é a acne inversa? Se tem acne conglobata, cisto piramidal, né, foliculite dissecante do couro cabeludo, né? Essas algumas coisas que a gente perguntaria ali para a hidranite supurativa também, tá? Nevo comedônico é uma hipótese muito boa também. Ó, qual que é a única um probleminha do nevo comedônico? Normalmente um nevo, ele respeita a linha média. E essa lesão aqui, ela tá indo para os dois lados ali, né, do corpo, tá? Então, assim, o nevo comedônico pode, mas normalmente se isso aqui fosse lateralizado ou só de um lado, nevo comedônico é uma excelente hipótese também, tá? O que mais, gente? Outra coisa que eu acho que a gente tem que lembrar, né, essas coisas que formam cistos, comedos, são coisas que podem gerar comedões múltiplos adquiridos, ocupacionais. Por exemplo, cloracne. Então, uma coisa que eu pensei quando eu vi esse monte de comida aqui, eu falei assim, cara, e a cloracne, ela faz cistos periauriculares mesmo, tá? Então, se essa paciente, ela tiver fator de risco de inseticidas, né, sei lá, trabalhador rural, né, exposição a fungicidas, pode ser uma cloracne, elaioponiose, exatamente, tá? Então, exposição a derivados do petróleo, tá? Então, lembra, elaioponiose, ele acomete áreas cobertas também, porque a roupa fica impregnada por óleo, obstrui e vai fazendo lesões císticas múltiplas, tá? Então, são possibilidades aí de diagnóstico para essa paciente, mas a gente pode trabalhar com muitas outras lesões, assim, é porque é um pouquinho difícil, né, gente, a gente juntar lesões, porque se fosse só isso, poderia ser um monte de coisinha meio que, assim, que não é hipertrófico e tá hipertrófico, tá, gente? Então, tipo, sei lá, uma porokeratose hipertrófica, né? Psoríase rubioide. É que o problema é que ela também tem essas lesões císticas comedônicas na face, né? E é um pouquinho difícil de juntar as duas coisas, tá? Mas vamos ver a historinha dessa paciente, ó. Esse daqui é um casinho bem legal, ó. É uma mulher de 45 anos, né? Que tem essas lesões, isso aqui também é importante, tá vendo? Então, é um caráter crônico, né? De surgimento de lesões progressivas, tá? No exame dermatológico, né? Além dessas lesões, tá vendo? Ela tinha pápulas acastanhadas no dorso das mãos, não tinha foto nenhuma, mas tinha essa descrição. Vamos ver se a gente consegue, pela citologia e pelo que ele está descrevendo, se a gente lembra de alguma doença que pode fazer alguma coisa parecida. Ó, pápulas acastanhadas nos dorsos das mãos. Então, no dorso das mãos, né? Onde tem a unha aqui, ó, pápulas acastanhadas. Pitins palmares. Eu conheço umas meia dúzia de coisas só que tem pitins palmares. Estrias unguiais longitudinais. Antecedente familiar positivo, ou seja, deve ser autossômico dominante isso aqui, tá? E na histologia, ela tem tampão de queratina. Bom, esse tampão de queratina, assim, no infundíbulo folicular, pode ter bastante coisa, né? Muitas coisas que tem hiperkeratose folicular pode fazer um tampão de queratina. Só que ela tinha cantólise e deskeratose. Gente, o que é importante isso daí, ó, né? Vamos ver as histologias, o que vocês falaram aqui de padrão histológico. Olha que interessante. A doença de Dego's, né? Assim, ó, olha só. Por isso que é importante a gente não confundir os nomes, tá? A doença de Dego's, vou colocar aqui, ó, só
A doença de Dego's, só Dego's, é a papulose atrófica maligna, tá? É um pouquinho diferente. Agora, a doença de Dolen-Dego's, diagnóstico diferencial também, e levantado também pelo artigo. Por quê? Porque a doença de Dolen-Dego's, gente, ele pode fazer lesões císticas, comedões, né, na face, no dorso, lesões cicatriciais na cavidade, faciais, por exemplo, tá vendo? Tá batendo com Dolen-Dego's. Hipercromia reticulada, às vezes nas dobras, tá? E o padrão histológico do Dego's, normalmente, ele tem uma coisa meio que parecida com isso daqui, ó. Ele tem um aumento das cristas epidérmicas com hiperpigmentação da basal. É isso que é o Dego's. E pode ter algumas formações císticas aqui, ó, cistos do Dego's e hiperpigmentação reticulada nas axilas. Mas tem a cantólise. E aí? Dego's tem a cantólise. Esse que é o problema. Dego's. Eu quero que seja Dego's. Está aparecendo Dego's. Mas existe Dego's com a cantólise, né? Que a gente acho que falou hoje de manhã. Existe Dego's que tem, na histologia, Dolen-Dego's que tem a cantólise. Como é que chamou Dego's com a cantólise, gente? Vocês lembram? Né? Clinicamente igualzinho Dego's, só que você faz a histologia, tem a cantólise. Chama Gali-Gali, né? Então, não é o Gali-Gali ainda, tá? Mas pode ser um Gali-Gali, gente. O Gali-Gali é como se fosse um Dego's com a cantólise, tá? Então, eu acho que Gali-Gali, o artigo não considerou, mas para mim, poderia tranquilamente ser um diagnóstico diferencial histológico clínico, o Gali-Gali, tá? É com I aqui, tá? Gali-Gali, tá? Certo? Então, assim, é uma hipótese muito interessante, tá? Doença de Darrier, exatamente por quê, gente? Quem faz a cantólise? Quem são as doenças acantolíticas disqueratóticas? Darrier, Relier e Gruver. Darrier, Relier e Gruver são as clássicas, né? Então, tá e a doença de Darrier? Ela tem estrias eritronica longitudinal com entalhe em V? Tem. Tem pitins palmares? Tem. Tem acrokeratose veiosiforme de Hopf? Tem também, tá? Que foi o que ele considerou no artigo, tá? Agora, a acrokeratose veiosiforme de Hopf, Didi, é aquela lesão clínica clássica, são só essas pápulas verrucosas, né, no dorso das mãos, tá? Que esse paciente tem sim também, tá? Só que ele tem mais coisa, ele tem um padrão esquisito aí, né? Tem essas lesões foliculares com tampão de creatina, com grãos e corpos redondos aqui, ó, tá vendo? Ele parece muito uma doença de Darrier mesmo, tá vendo? Ó, não parece? Grãos e corpos redondos? Essa disqueratose redondinha aqui, tá parecendo esse Darrier, né? Só tá esquisito porque ele tem esse aspecto mais cístico aí. Escrotomal verrucoso é um diagnóstico diferencial do artigo e também é a primeira vez que eu vejo, né, uma associação muito próxima do discretomal verrucoso com a doença de Darrier, tá? O discretomal verrucoso, gente, seria isso, uma lesão só com essa histologia, exatamente com essa histologia. Escratoma verrucoso, tá? Que eu acho que pode ser considerado no artigo também como diagnóstico mesmo, não só como diagnóstico diferencial, tá? Doença de Darrier. Exatamente, gente. Então, assim, o que é interessante aqui nesse padrão clínico da doença de Darrier, tá? Esse aspecto comedônico, tá? Então, aqui eu trouxe outros casos de aspecto comedônico da doença de Darrier, tá? Então, qual que é a característica clínica clássica da doença de Darrier? Pápulas queratócicas, né? Em áreas seborreicas, começa na adolescência, vai progredindo progressivamente, associado a múltiplas outras alterações cutâneas, né? Isso tudo que a gente falou. Acrokeratose veiosiforme de Hopf, pitins palmares, eritronica longitudinal, entalhe em V, alterações de mucosa, enfim, entre outras também, tá? Mas isso que eu queria que a gente lembrasse, gente. Se a gente está vendo um monte de comedo, vamos lembrar das clássicas acne e suas variantes. Telangiectoniose, cloracne, né, erupção acneiforme, enfim. Erupção acneiforme não tem muito comedo, mas pode ter, tá? Mas vamos lembrar dessas outras coisas que também tem comedo também, gente. Nevo comedônico, lúpus comedônico, doença de Darrier comedônica, tá? Ele pode ter esse padrãozinho, às vezes folicular, gerando essas lesões comedônicas, tá? Um resuminho aqui só do artigo, tá? Autossômico dominante, né? Então, por isso que isso aqui é muito importante. Normalmente, doença de paciente com doença de Darrier vem com algum familiar, com algum espectro clínico também, não necessariamente igual, porque a penetrância é variável, tá, gente? Mas normalmente muito frequentemente também tem alguém na família. A mutação clássica, né, da doença de Darrier, ATP2A2 ali no complexo, no retículo endoplasmático, né, fazendo alteração de cálcio, e isso aí gera cantólise. É isso, né, a gente codifica o cálcio lá, o retículo
No plasmático, isso daí vai alterar lá as caderinas, lá, por isso que ele vai gerar acantólise e discratose, tá? Essa variante comedônica, vamos lembrar disso daqui, ó, tá vendo? Ó? Restrito ao couro cabeludo, esse outro artigo aqui, ó, doença de diarreia comedônica no couro cabeludo, tá? Vamos lembrar também disso daí. Só que o que que acontece? O que que o artigo fala? 60 a 70% dos casos apresentam características clássicas de doença de diarreia. Então, se a gente está na dúvida, o que que é isso? O que que é isso? O que que o artigo fala para a gente? Procura eritronica longitudinal, entalho V, pedidos palmares, acrokeratosis forma de Hopp e lesões orais, que é a característica clássica da doença de diarreia. Então, procurar as coisas clássicas, tá? Oligosintomáticas e persistentes, e isso daqui para dificultar a nossa vida, tá? Ele pode ser num padrão localizadinho, ou ele pode ser num padrão generalizado, tá? Então, sempre lembrar dessa possibilidade ali, diagnóstico diferencial de dor em Dego's, de Gale-Gale, tá? A doença de diarreia comedônica, lúpus comedônico, tá? Outras patologias comedônicas também, tá? O diagnóstico diferencial do artigo, acne vulgar, triquepitelioma, né, que é um tumor de anexo, que pode fazer várias lesões, né, às vezes única, parecendo CBC, né, ou associada a síndromes, tá? Os comedões discratóticos familiares, gente, também é uma alteração muito parecida também, tá? Tem alguns comedos abertos, normalmente no tronco, tem componente familiar também presente também, tá? E também tem essa comedões associadas à discratose. E o discratoma verrucoso, que normalmente é uma lesão única, tá? Mas que tem artigos que tem discratomas verrucosos múltiplos, que parecem muito a doença de diarreia comedônica também, tá, gente? Mas lembrar que a doença de diarreia é uma doença acantolítica discratótica, a cantólise, que a gente só vê nos pênfigos, né? Mas doença de diarreia, Hailey-Hailey e Gruber, discratoma verrucoso, Gale-Gale, pronto, tá bom. Mais duas, vai. Síndrome da periscalase estafilocócica e impetigo bolhoso, tá? Não tem muitas outras doenças que faz a cantólise, gente, clássica, tá? Então, pênfigo, diarreia, Hailey-Hailey, Gruber, Gale-Gale, né, discratoma verrucoso, síndrome da periscalase estafilocócica e impetigo bolhoso. Tá? Existe SEC acantolítico? Existe, tá, gente? Mas, assim, estamos pensando aqui nas clássicas, tá? Mas, nesse caso, localizada nos folículos. Beleza, gente? Então, esse casinho aqui é uma doença de diarreia comedônica, tá? Gente, vamos fazer o seguinte, eu pulei um, tá? Vamos só fechem os olhos aí, eu vou passar para o primeiro caso, a gente faz mais rapidinho, depois a gente vai para algumas questões que eu preparei, 3 questõezinhas no final, tá? Então, vamos lá, fecha o olho rapidinho aí, 10 segundos. Pronto, não deu para ver. Beleza, gente. Vamos lá. O que vocês acham aqui? Última iconográfica para a gente poder fazer hoje, trabalhar alguns diagnósticos diferenciais, tá? E aí, rapidamente, a gente tenta fechar aqui esse caso, depois a gente vai lá para as nossas questõezinhas que também estão bastante interessantes, tá, gente? Então, vamos lembrar, pode falar, tá, gente? Eu estou só enrolando aqui, tá? Da doença de diarreia comedônica, com essas lesões clínicas foliculares, né? Variante da doença de diarreia, tá? Deixa eu ver, gente, o que vocês colocaram aqui. Esclerose sistêmica, isso. Então, assim, esclerose sistêmica. Então, esclerodermia, gente, né? A gente tem que separar em cutânea e sistêmica, tá? Então, que são coisas diferentes, tá? Então, a esclerose sistêmica, ela pode ser localizada, que é o CREST, e ela pode ser num padrão mais difuso, tá? Que aí tem acometimento pulmonar, tem acometimento renal, coisa que no CREST normalmente é só esofágico, tá? Então, por que a gente está pensando, né? Todo mundo acho que pensaria realmente, né, numa alterações unguiais e falangianas de um paciente com CREST, que seria o mais comum da esclerose sistêmica formal localizada, né? Porque aparentemente ele tem, né, essa esclerose das interfalangianas proximais aqui, ó, que é onde a gente vê da esclerodermia mesmo, tá? E parece mesmo que esses dedos estão mais pálidos, não parece? Né? De um fenômeno de Renault, tá? E o fenômeno de Renault constantemente no paciente, ainda mais Renault secundário, lembra, tem Renault primário e Renault secundário, né? Renault secundário está associado a essas outras colagenoses normalmente, tá? Ele vai gerando calcinoses, reabsorção óssea, destruição, tá? Então, para esse paciente, com certeza, a gente ia perguntar de fenômeno de Renault, tá? Que praticamente 100% dos pacientes com esclerose sistêmica têm Renault, tá? Dificuldade para engolir, né? Esofagopatia, ó, calcinose, Renault e telangiectasias faciais. Microstomia, nariz afinado, né? Então, assim, síndrome CREST, eu acho que
a gente com certeza iria atrás, e o artigo, a primeira coisa que ele perguntou foi isso: tem Renault ou não tem Renault? Vocês vão ver lá na historinha desse paciente, tá? Então, muito boa, muito bom raciocínio aí para essas lesões ungueiras. Mas o que está esquisito, gente? Não parece que ele, além de esclerótico, tem um aspecto aqui, às vezes, também mais edemaciado, infiltrado, né? Reabsorção óssea, parece, às vezes, umas lesões erosivas, pustulosas. Enfim, é um negócio meio diferente aí também, se fosse... Ah, por quê? Ah, não, eu quero que seja creste. Aí tudo bem, calcificações, calcificação distrófica, tá? Mas, perfeito, gente. Acho que é a hipótese que todo mundo trabalharia. Vasculite, eu acho que é uma hipótese interessante também. Ó. Vasculite, agora, qual vasculite? Né? A gente tem que lembrar, vasculite de pequenos ou médios vasos? Isso é importantíssimo. Vasculite de pequenos vasos pode gerar normalmente gangrena, né? Infarto digital? Normalmente não, tá? Qual que é a lesão elementar da vasculite de pequenos vasos, gente? Púrpura palpável, púrpura não palpável, pápula, pústula, vesícula, nódulo, edema, pequenas úlceras. Tá? Então, assim, como é que a gente refina esse diagnóstico? Vasculite, talvez de médios vasos, tá? Sei lá, o paciente pode ter uma granulomatose com poliangeite, pode ter um granulomatose com poliangeite mais eosinofilia, Churg-Strauss, né? Enfim, vasculite de médios vasos eu acho que é uma boa hipótese. Pode ser por medicamento, tá? Então, assim, só que o estranho é que, caramba, parece que tá um caráter mais crônico, né? Mas vasculite de médios vasos, qual que é a manifestação de vasculite de médios vasos, gente? Nódulo, livedo, úlceras extensas, gangrena digital. Pronto. Vasculite de médios vasos. Faz parte da lesão elementar lá. E parece mesmo que está meio cianótico, né? Parece que tá vendo? Então, assim, beleza. Então, vasculite é uma hipótese interessante também. Talvez de médios vasos. Né? O que eu procurei nesse paciente aí? Sei lá, fator de risco para vasculite de médios vasos. Eritromelalgia. Pode? Pode, gente. Eritromelalgia, o que é a manifestação clínica clássica? Eritema, né? Dor e edema. Eritromelalgia, né? Acral, que é o nome dele. Eritema, dor, edema, acral. Eritromelalgia. Localização mais frequente: pés. Depois, mãos. Já começou a funcionar, tá? E eritromelalgias recorrentes sucessivas, que normalmente essa não é uma imagem clássica de eritromelalgia, tá? Ele simula, às vezes, erisipela, tá? Simula alguma coisa mais eritematosa, edematosa dolorosa. Mas o paciente ele pode ter, depois de inúmeras recorrências de eritromelalgia, alterações, né, vasculares isquêmicas, poderia também. E lembrar que a eritromelalgia, gente, ela também está muito associada, às vezes, com outras patologias. Sei lá, eritromelalgia, lúpus, eritromelalgia, crioglobulinemia, eritromelalgia, SAF, entendeu? Então, o paciente ele pode ter duas coisas associadas. Então, pode ser eritromelalgias prévias também, tá? Então, eu acho que é uma hipótese que a gente tem que considerar também interessante, tá? Parece um seco na ponta segunda, isso aqui também é importante. Parece, entendeu? Então, assim, pode ser alguma patologia, né, verrucosa que está gerando lesões. Por exemplo, pode ser lesões de HPV, né, subungueal, né? Então, assim, essas lesões hiperkeratosas pode, tá? Então, pode ser sim, parece realmente uma lesão verrucosa ali, né? Pode estar associada a um HPV, tá? Ou pode ser um SEC sobre uma úlcera crônica também, tá? Opa, desculpa. Então, acho que é uma hipótese que a gente pode também, é interessante notar isso daí, né? Esclero, exatamente, deixa eu ver, gente. Artrite psoriásica, exato, tá, gente? Então, assim, isso que é interessante, artrite psoriásica, artrite psoriásica, artrite psoriásica. Então, assim, uma das coisas que a gente avalia aqui não parece uma dactilite? Não parece? Né? Então, assim, poucas coisas que eu conheço têm dactilite, tá? É a manifestação mais frequente de psoríase? Não, uma das menos frequentes, mas é uma das mais sugestivas, não é? Acometimento da interfalangina distal, que quase ninguém pega, tá? Só a psoa, a artrite reativa pega também, tá? Então, o que que acontece? O que que parece, gente? Parece que é uma patologia que está gerando, às vezes, artrites, destruições ósseas, destruições de cartilagem, destruições, né, deformidades, tá? Então, a artrite psoriásica, ela é destrutiva? É artrite psoriásica, que é mais que é destrutivo? Reticuloesclerose multicêntrica, artrite reumatoide, são as mais famosas de artrites destrutivas dentro da dermato. Então, pode ser, tá? Então, pode até ser uma artrite psoriásica, sei lá, associado ao quê? Uma acrodermatite contínua de Alopol,
Não parece, né? Não que elas estão sempre associadas, mas eu estou tentando juntar tudo numa coisa só, tá? Pode ser uma dactilite, uma artrite psoriásica, né, uma reabsorção óssea e uma macrodermatite contínua de Alport. Tá? Então, para esse paciente, a gente vai avaliar pitens unguiais, né, outras artrites, outras placas de psoríase, enfim. Então, existe um negócio, gente, não sei se alguém vai falar aqui mais para frente, que ele é uma associação de artrite com alterações unguiais. Não sei se vocês conhecem essa entidade. É uma artrite, alterações de dactilite, alterações unguiais e alterações, às vezes, na pele, tá? Então, artrite psoriasiforme, eu acho que é uma ótima hipótese também. Parece um Renault, exatamente, por isso que a gente pensa bastante ali, né, em esclerodermia. Renault, gente, tem lúpus, tem outras patologias, tá? Tem crioglobulinemia, tá? Mas a gente pensa na esclero sempre, tá? Lembrar, gente, que ele pode ter isso fixo, tá? Então, assim, essas patologias, assim, acrais associadas ao frio, lembrar que pode ser Renault, acrocianose, eritema pernio, perniose, né? Eritrocianose, geladura, mas aqui também é interessante, gente, porque ninguém fala, né? Às vezes o paciente, sei lá, ele vive num lugar muito frio, né? E às vezes congelou as pontinhas, tá? Tem isso, né, na nossa... O que a gente tem que estudar? Geladura, tá? E vai esquemiando, né? Ele tem fases da geladura, tá? Antes de necrosar as pontinhas, fica eritematoso, sinais logísticos, depois ele vai tendo essa reabsorção e perda das estruturas. Tromboagente obliterante, perfeito, gente. Tromboagente obliterante, doença de Berger, homens jovens tabagistas muito importantes, sem outros fatores de risco para arteriosclerose, normalmente, entendeu? Então, o paciente não pode ter também diabetes, hipertensão, obesidade, né? E começa com alterações isquêmicas, normalmente nas mãos, tá? Então, para esse paciente aqui, eu acho que realmente a gente vai atrás de tromboagente obliterante, tá? Porque mão perdendo pedaço, né? Vamos ver se é homem, se ele fuma, tá? Então, tromboagente obliterante é bom. Então, ou seja, aqui, gente, já entrou nas vasculopatias. O que significa isso? Isquemia, necrose, fechou o vaso. E aí a gente pode extrapolar para as outras vasculopatias também, que pode às vezes gerar essas lesões, tá? Então, trombogite obliterante é uma excelente hipótese, tá? Beleza, Gigi? Muito, muito boa. A dactilite, exatamente, né, da pessoa, tá? Então, de salsicha, né? Exato. Então, assim, esse artigo, o que que ele fez, gente, para esse paciente? Perguntou de Renault. Perfeito. Teste de sensibilidade. Palpou o nervo. Vocês vão ver, tá? Por quê? Porque ele está pensando num efeito colateral de uma hanseníase mal conduzida, mal tratada, com retardo diagnóstico, que é a absorção óssea, tá? Lógico, né? A hanseníase, a gente vai esperando as alterações clássicas, né? Por exemplo, lunar, mediano, mão caída, né? Do radial, tudo depois das reabsorções. Mas, com certeza, né? Essas alterações acrais de reabsorção óssea, o artigo, pelo menos, fez toda a propedêutica direitinho para descartar a hanseníase nesse paciente. Fez a biópsia, procurou bacilo, fez Cisio-News, fez kit faraco, fez tudo, fez teste de sensibilidade para ver se era ou não era alterações de hanseníase. Por exemplo, pode ser uma hanseníase, às vezes, a verschoviana, né, que faz mão. Pode ser o quê? Uma hanseníase verschoviana que fez uma reação hansênica. A hanseníase verschoviana não faz isso, ela vai fazendo lesões crônicas e progressivas, mas de repente uma reação hansênica acaba piorando aquelas lesões que estavam em aspecto lento, né? Perniose lúpica, exatamente, gente, tá? Então, também diagnósticos diferenciais ali pode ser perniose, então, sempre lembrar disso, pode ser perniose de lúpus, pode ser perniose de sarcoidose, pode ser perniose de Covid, pode ser outras pernioses também, tá? Todas essas patologias normalmente associadas ao frio, de forma crônica, pode gerar lesões tróficas. A única que não pode, que pelo que eu lembro, é a acrocianose. A acrocianose, acho que ela não pode, tá? Ela só fica realmente roxinha, está associado ali com algumas patologias, mas não pode. Mas todas as outras pode. Então, uma perniose lúpica é uma possibilidade também, tá? Artrite reativa, perfeito. Então, artrite reativa, gente, o que a gente perguntaria para esse paciente aqui? Jeca e corrimento, não é? São os principais fatores de risco aí para artrite reativa, né? Corrimento uretral e uma gastroenterite precedendo. E aí ele começa com o quê? Lesões psoriasiformes e artrite com dactilite, né? E pode fazer esse aspecto recorrente. E o paciente ele fica tendo 1, 2, 3 anos de artrite reativa, né? Precedido aí por esses fatores clássicos aí. Então, o que a gente perguntaria para esse paciente?
a gente está pensando em Reiter, né, ou a artrite reativa, foi precedido por uma jeca, foi precedido por um corrimento, tá? Tem aspectos psoriasiformes, né, é aspecto recorrente, né, tem uveíte, lembra, a artrite reativa, ele tem uveíte também, né? Então, tudo isso que a gente tem que procurar para esse paciente aí, tá? Espondilite anquilosante pode também, né, pode causar dactilite. Então, por exemplo, até a própria psoríase, né, ela tem, né, variantes de espondilite anquilosante, né? Então, por exemplo, essas patologias, gente, são todas artrites soronegativas. Interessante, ó, até a artrite reativa pode fazer dactilite e artrite soronegativa, né, associada a alguns HLAs, né, fator reumatoide negativo. Psoríase, artrite negativa faz dactilite. Espondilite anquilosante, né, uma artrite soronegativa também associada a dactilite, tá? Interessante, tá? Então, eu acho que são ótimas hipóteses, gente, tá? Vamos ver. Vamos já passar, então, para a gente poder não demorar muito aqui, para eu não quero atrapalhar a noite de vocês, tá? Mas eu acho que a gente tem que pensar, se a gente pensou, gente, no espectro de alterações neurológicas por hanseníase, eu acho que a gente pode extrapolar para alterações neurológicas por outras coisas. Às vezes o paciente tem uma parestesia, né, por medicamento, né, a parestesia por hipovitaminose, parestesia por etilismo, entendeu? Então, assim, se pensou em hanseníase, tem que também investigar as outras parestesias em bota em luva, diabetes, tá? Então, a ideia, mais ou menos, acho que isso é interessante, né? As coisas de esclero também, né? Tudo que pode ter um Renault e as coisas acrais, né? Que a gente pensou aí em Berger, né? Em eritromialgia. Beleza? Olha a historinha desse paciente, gente. Era um homem de bastante idade, tá vendo, né? Isso aqui também é importante porque faz parte da epidemiologia dessa dermatose, tá? Úlceras digitais frequentes com inflamação purulenta. Então, o que que acontece? Ele tinha essas lesões, um processo associado a processo inflamatório, com edema associado à pústula, tratando como uma dactilite bacteriana e que não melhorava, tá vendo? Uma celulite e tal, né? Sem melhora. Tratamentos múltiplos recorrentes. Associação aqui, ó. Olha que interessante. Já começou a bater com a hanseníase que a gente estava falando, tá? Por isso que eu acho interessante a gente sempre lembrar das patologias que cursam com parestesia, por isso que a gente bota em luva, né? Ausência de renoartrite das lesões cutâneas. O que ele tentou descartar aqui? Esclerodermia, esclerose sistêmica, psoríase, artrite reativa, espondilite anquilosante, não é? Então, assim, interessante, né? Então, assim, na anamnese ele foi tentando descartar. O antecedente familiar não tinha essas lesões muito parecidas, também não, tá? E a histologia de uma dessas lesões só veio um tecido de granulação. Não tinha foto, só tinha essa descrição mesmo. Se fosse outras coisas, a gente poderia pegar na biópsia, tá, gente? Né? Às vezes uma vasculopatia, alguma coisa, uma hanseníase, às vezes pega, tá? Sem alterações laboratoriais, tanto de exame quanto negócio, mas tinha reabsorção óssea, raio-x com acrostelose, né? E na eletroneuro ele tinha uma alteração ali na condução do nervo mediano. O que tá vendo, gente? Quais são os dedos acometidos aqui, ó? Tá vendo, né? Principalmente, né, o primeiro, o segundo, primeiro, segundo quirodáctilo, segundo e terceiro quirodáctilo aqui também, tá? Dos dois lados, né? Num homem de mais idade, com essas alterações cutâneas aí de reabsorção óssea associada a processos inflamatórios, tá? E nesse caso aí, o paciente, né, depois da suspeita diagnóstica, passou lá para o ortopedista, fez o tratamento de síndrome do túnel do carpo e as lesões melhoraram, tá? Então, acho que a ideia desse artigo, gente, é a gente lembrar da síndrome trófica, distrofia simpática reflexa. Vocês lembram? A distrofia simpática reflexa, ou que, fora da dermato, chama, né, síndrome da dor complexa regional. Então, se você vai estudar a distrofia simpática reflexa, você não acha outra coisa, né? Ele vai aparecer da síndrome do complexo da dor, síndrome da dor regional complexa, tá? Que é mais ou menos isso daqui, gente. Alterações cutâneas secundárias, às vezes alterações neurológicas proximais. Então, o paciente ele pode ter tido um trauma, uma cirurgia, e aí ele começa a ter alterações parestésicas, né, álgicas, depois eritema, edema, cianose, hiperidrose, alterações de fâneros, né, e depois ele começa a ter alterações tróficas, tá? Então, lembrar que coisas que estão na pele pode ser secundário a alterações neurais, tá? Então, a gente tem umas clássicas, né, tipo a amiloidose cutânea, né, tipo prurigo braquiorradial, mas sempre lembrar, por exemplo, o que a gente pergunta para uma eritromelalgia, gente?
que a gente sempre pergunta quando a gente está suspeitando de uma eritromelalgia? O paciente ele está lá com um edema, eritema recorrente só no pé direito. Eritromelalgia, beleza? O que a gente pergunta? Se ele teve algum trauma nesse membro aí, tá? Exatamente. Também dor, trauma. Por quê? Porque a gente também está tentando descartar uma distrofia simpática reflexa, tá? Então, nesse caso aqui, gente, sempre lembrar dessa possibilidade, tá? Então, essa daqui é uma variante alterações cutâneas, né? Secundária do carpo, tá? Uma variante ulcerativa, que não é a mais comum, tá? E marcador de lesão neural grave, o paciente tinha mesmo parestesias, né? Quem tem, qual que é a epidemiologia dessas alterações ulcerosas aí da síndrome do túnel do carpo, gente? Sexo masculino na sexta década, tá vendo? Era um homem bem idoso, né? Homem de 80 anos, trabalhador manual e bilateral em 25% dos casos, tá? Então, sempre lembrar que a síndrome do túnel do carpo, e a gente já pegou algumas pacientes que tinham alterações mais discretas, e ela tinha mesmo o túnel do carpo já operado, reoperado, e tinha algumas alterações. Então, normalmente, gente, eritema, hiperidrose, alterações tricológicas, edema, tá? Assimétrico, então sempre lembrar disso, tá? Parestesias, ela tá vendo? E ele acaba evoluindo com essa sequência aqui, ó, úlceras, tá vendo? Então, assim, olha só que interessante, o paciente sendo tratado com dactilite bacteriana por muitos anos e, na verdade, melhorou com descompressão da ortópia, tá? Bilateral, né? Tratamento operário aí. Exatamente. Então, a síndrome trófica trigêmica, gente, é a distrofia simpática reflexa do nervo trigêmeo. Então, o paciente, às vezes, ele fica cutucando, lembra? Faz uma úlcera, faz CVC, faz eczema. Então, a síndrome trófica trigêmica, quando o paciente ele tem uma lesão unilateral, uma das coisas que a gente pergunta é se teve zoster, teve cirurgia de parótida, teve trauma, tá? Então, síndrome trófica trigêmica, distrofia simpática reflexa, é tudo o mesmo grupo aí das alterações cutâneas neurológicas, tá? Sempre muito importante, tá, gente? Então, lembrar aí dessa possibilidade de ser neural, a lesão cutânea ser neural, tá? Por isso que perguntar em relação à parestesia aos traumas. Beleza, gente? Então, vamos lá. Trouxe aqui 3 questõezinhas para a gente poder resolver, tá? Associado ou não às doenças que a gente já viu, tá, gente? Vamos lá. 30 segundinhos aí para vocês poderem tentar acertar, tá, as questões, e aí a gente vai passando e vai tentando fazer um pequeno resumo da doença, tá? Vamos ver, gente, o que vocês acham. Tem umas alunas minhas um pessoal, né, que assiste as minhas iconográficas de manhã, esse tá aí, é exatamente mais ou menos o que a gente faz de manhã, né, gente? Faz um caso, isso aqui, traz uma questãozinha depois no final associado ali àquela doença. E é interessante, né? A gente pelo menos aprende ali uma ou duas informações a mais. E as questões normalmente eu tento fazer um pouquinho mais difícil, porque as coisas, as informações mais básicas a gente vai pegando ali normalmente nos nossos ambulatórios, né? 6h30, tá? Leandro, mas só que a gente já está terminando já. Eu acho que a gente vai fazer só mais esse mês, tá? Mas a gente já fez muitas iconográficas pela manhã. O que vocês acham, gente? Qual a alternativa que vocês assinalariam aí? Tente fazer, porque agora o TED ele tá assim, tá? Tá com V e F, assinale, correlacione a coluna 1 com a coluna 2, né? Informação 1 tem a ver com informação 2, sim ou não, caso clínico. O que vocês assinalariam aqui? É difícil, tá, gente? O básico eu já falei, tá? Da distrofia simpática. Mas o que vocês chutariam aí? Às vezes dá para excluir, dá para acertar por exclusão, né? Não, essa eu tenho certeza que está errada. Aí procura ali, pá, e às vezes encontra alguma alternativa que possa acertar sem precisar saber todas as informações, tá? Beleza, gente. Não sei se tem mais gente aí que pode estar lendo as alternativas, mas é o que a gente fala sempre pela manhã, né, Jess? Sempre fala assim, gente, tem que errar, tem que se decepcionar, tem que ficar puto, sabe? Porque, caramba, eu achei que aquele era errado e depois ia acerta. Aí isso que faz a gente lembrar daquela informação, tá? Quando não participa e quando acerta, não muda muita coisa, assim, né? A informação, ela meio que acaba só sendo mais uma informação. Então, beleza, gente, para quem tentou, para quem
assinalou aí alguma alternativa, né? A ideia é essa mesmo, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a distrofia simpática reflexa, algumas coisas um pouquinho diferentes, tá? Então, é isso que o pessoal falou. Distrofia simpática reflexa, síndrome trófica trigêmica, tá? Alterações da síndrome do túnel do carpo, é mais ou menos, elas são todas com essa mesma fisiopatologia. Só que elas acometem, normalmente, em três estágios, normalmente, que a gente acaba considerando, tá? Em três estágios principais. Alguns consideram quatro, tá? Mas o primeiro estágio normalmente está associado a alterações de sensibilidade, tá? Não necessariamente, tá, gente? Tem muitos artigos que meio que pula essa fase aí, né, de estágios de parestesia, mas normalmente tem parestesias, algias, tá? Alterações de sensibilidade, né? Depois tem as alterações cutâneas, que eu falei para vocês, que parecem eritromelalgia, né, que vai edema, alterações de fâneros, hiperidrose, alterações ungueais, tá? E depois ele vai fazer as alterações tróficas, que seria o caso do nosso paciente que já tinha acrosteólise também, tá? Então, normalmente ele tem essa evolução em três estágios, normalmente, tá? Em quatro, assim, em alguns casos, mas normalmente são três estágios, tá? O que a gente tem que pegar, o que chega pra gente é aqui, ó, normalmente, ó. O que a gente tem que perguntar? Isso daqui, né, Ué? Você ia perguntar sobre o estágio anterior, tá? As unhas são polpadas? Não, tá? Então, assim, ele pode ter alteração só ungueal, gente. O paciente ele pode ter só onicomadeiras. O paciente pode ter só linhas de boca. O paciente pode ter só alterações ungueais. Só, tá? Então, veja, caramba, será que está nos dois últimos? Será que não é do ulnar? Será que está nos dois primeiros? Será que não é do mediano, tá? Então, é importante a gente lembrar disso daí, tá? As áreas mais afetadas são os membros inferiores? Não, as áreas mais afetadas normalmente são os membros superiores, tá? Depois, os membros inferiores, tá? Essa hipertrofia de Sudeck aqui, então, normalmente, né, gente, tem gente que considera como sinônimo, tá? Atrofia de Sudeck, ou essa distrofia simpática reflexa, ou tem alguns artigos que consideram a terceira fase, alterações já tróficas, tá? Da distrofia simpática reflexa. Beleza, gente? Então, todas falsas. É atrofia de Sudeck, as unhas são acometidas sim, três fases, e as áreas mais afetadas são as mãos. Beleza? Distrofia simpática reflexa. Interessante, né? E aqui, gente, em relação agora ao milhão coloide, o que vocês acham? O que vocês pensariam, gente? A gente já viu que tem quatro subtipos: o clássico, o pigmentoso, né, o nodular, né, o juvenil, epidemiologia do clássico, homens caucasianos, área fotoexposta, crônico, pápulas translúcidas de crescimento progressivo, assintomático, né, em áreas de fotoexposição crônica, o pigmentoso associado à hidroquinona, associado a fertilizante, a gente viu que pode estar associado à sobrecarga de ferro, né, a juvenil, que está associado mais à predisposição genética, e a nodular, que tem uma semelhança ali com a amiloidose também, tá? Beleza, gente, isso daí, né? Vamos ver aqui o que tem em relação a essas alternativas aqui, ó. A coloração de PAS, ela é negativa? Não, gente, lembra? O milhão coloide, ele pode ter algumas colorações muito parecidas com a amiloidose, tá? Então, assim, tioflavina, tá? Cristal violeta, e o PAS também, ele pode ser positivo aqui no milhão coloide, tá? As porfirinas não são diagnóstico diferencial? Gente, a protoporfirina eritropoética, lembra da protoporfiria eritropoética? Ela é clinicamente até parecido até com o milho coloide, por exemplo, juvenil, né? E a histologia também tem esses depósitos eosinofílicos aqui também. Só que na protoporfiria eritropoética, lembra? Né? E na lipoidoproteinose, que a lipoidoproteinose também pode ter materiais eosinofílicos como se fosse doença de depósito, eles estão também perivasculares, também, além da derme papilar, tá? Então, lipoidoproteinose, protoporfiria eritropoética, né? São diagnósticos diferenciais de amiloidose, de gluconoide, esses depósitos eosinofílicos aí, tá? Então, sempre lembrar também dessa possibilidade até a porfiria cutânea tarda, tá, gente? Pode fazer alguns depósitos também, mas principalmente a protoporfiria eritropoética, tá?
Ultraestruturalmente é caracterizado por material amorfo, granular, ou seja, muito parecido com a amiloidose, só que ela há uma diferença da amiloidose, né, na microscopia eletrônica, é que ela tem essas estruturas radiadas, assim, parece algumas estruturas pontiagudas, lembra? Que ela tem uma estrutura meio que pregueada, assim, tá? Então, que não tem no milho oncolóide. Então, assim, no HE é muito parecido, tá? Depósitos eosinofílicos na derme papilar com esse padrão fissurado. Só que o milho oncolóide tem zona Grens, e se a gente tivesse a possibilidade de fazer uma microscopia eletrônica, essas imagens são da amiloidose, e que no milho oncolóide não teria, tá? Então, isso aqui tá certo, que não dispõe realmente dos filamentos fínicos sem ramificações vistas na amiloidose, tá? Umas coisinhas mais específicas, mas vai que, né, gente, cai alguma coisa assim parecida aqui nas provas, tá? Então, lembrar da porfiria e lembrar dessa diferença da microscopia eletrônica para amiloidose, tá? Para a gente terminar, gente, para a gente poder encerrar aqui dentro de 1 hora e meia, mais ou menos, de aula, tá? O que vocês assinalariam aqui essa questão? O que vocês acham, gente? São questões prováveis, né? Doença de Darrier, vírus oncoloide, né? Até essas alterações neurológicas, cursando com lesões cutâneas. O que vocês assinalariam aqui para essa questão aqui da doença de Darrier? Algumas coisinhas a gente citou, né? Alguém quer dar um chutinho aí, gente, só para a gente poder terminar? Beleza. Vamos lá, vamos lá. Acho que todo mundo deve estar um pouco mais cansado, né? Não, não, aí não vale, tá? Aí não pode. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver se pode ser, né? Aí, ó, acertou, acertou, tá? Em relação à doença de Darrier, vamos ver o que que a gente pode lembrar aqui, né, da doença de Darrier. Coisas mais clássicas, né? Vamos lembrar da forma clássica, gente. A forma, né? A 70% dos pacientes começa na puberdade, sim, gente, pico na puberdade, tá? Então, o paciente começa às vezes com lesões parecidas com o quê? Dermatite seborreica, pápulas queratóxicas, né? Depois acomete o tronco, tá? Depois ele vai ter um aspecto progressivo e normalmente crônico que não melhora, né? Essa que é a característica do Darrier. Tem um caráter progressivo, começa na puberdade e fica, né? Ele não tem muito esse aspecto aí de melhora espontânea, normalmente não, tá? Mas ele realmente ele tem, principalmente o pico na puberdade, começa precocemente, ali perto da adolescência, tá? Bolhas não estão presentes, exceto quando há associação com infecção herpética. Gente, é importante a presença de bolhas em cima da doença de Darrier, por quê? Porque ela pode ter mais erupção variceliforme de capas, não é? Erupção variceliforme de capas, tratamento a ciclovir novenoso, tá? Mas a própria doença de Darrier, gente, só um minutinho, a própria doença de Darrier, ela pode ter vesículas e bolhas primárias. Pode, tá? Lembrar que ela é uma doença acantolítica, tá? Então, é que esquisito, né? Ela tem esse desprendimento, mas ela não faz bolha normalmente, mas pode fazer, lembra da sua histologia, tá? Então, excluir erupção variceliforme de Kaposi é obrigatório, mas a própria doença de Darrier primária, ela pode ter vesículas e bolhas, tá? A mucosa bucal, na mucosa bucal, o local mais acometido é a mucosa jugal, né? Não, gente, se a gente vai procurar alguma coisa na doença de Darrier, tem que levantar a boca e ver o pálito, tá? Então, a localização mais frequente de alteração de mucosa na doença de Darrier são pápulas, né? Na região, normalmente, do pálito, tá? Então, tem algumas coisas, gente, que doença sistêmica que dá no pálito. Por exemplo, LED é no pálito, tá? Darrier é no pálito. Sei lá, o que a gente falou de outra doença ali que também dava no pálito? Sarcapos é no pálito, tá? Então, tem algumas coisinhas que é no pálito mesmo, tá? Então, doença de Darrier, o local da mucosa mais comum é o pálito, tá? E a acroqueratose verruciforme de Hopf, gente, lembra? É uma manifestação da doença de Darrier, pode estar até associado à mesma fisiopatologia, lembra? A TP2A2, né? Pode ser isolado ou pode ser uma manifestação dentro da doença de Darrier, só que a histologia da acroqueratose verruciforme de Hopf, ele vai fazer aquele clássico padrão em papilomatose em
torre de igreja, tá? Torre de igreja. Ou seja, não tem as características normalmente clássicas de discratose, acantólise, grãos e corpos redondos da doença de Darrier, mas está junto. E fisiopatologicamente ele compartilha com a mesma fisiopatologia. Beleza, gente? Então, isso aqui estão presentes? Não, não estão presentes. Então, isso aqui também é falso, 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 falso e lá, verdadeiro. Certo, gente? Deu para pegar aí 3 questõezinhas. Uma de distrofia simpática reflexa, outra de mironculoide, outra de doença de Darrier. Então, a gente viu hoje doença de Darrier comedônica, né? Síndrome do túnel do carpo, evoluindo com lesão cutânea, e mironculoide pigmentado. Beleza, gente? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum questionamento, tá? Deu para aproveitar um pouquinho aqui a aula de hoje. Certo, gente? Tá bom? Tudo bem? Legal? Legal, gente. Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, obrigado pela presença. Eu e o pessoal aqui que a gente fica junto, assim, a gente gosta muito de ver, né? 30 pessoas aí participando de uma iconográfica, tá? Muito legal. Se vocês gostarem desse formato, a gente pode continuar fazendo periodicamente aí algumas sessões iconográficas associadas a questões, tá? Que para mim realmente é um prazer enorme, né? Ter assim alunos para poder escutar o que eu estou falando, tá? Beleza, gente? Tá aberto sim, tá, gente? Então, eu tenho um curso para residente, eu tenho um curso também para acesso na dermato, tá? A gente faz bastante dessas iconográficas lá dentro do curso também. Temos o nosso site, dá para acessar lá o pessoal do suporte também. Gente, obrigado, então, pela participação de todo mundo, obrigado mesmo pela presença, gente, obrigado pela companhia aí que vocês me fizeram, tá? Espero ter acrescentado alguma coisa aí na noite de vocês. Ótima quarta-feira, ótimo finalzinho de semana, né? Boa noite a todo mundo, gente. Tchau, tchau.